Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. Que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um dia de nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje vamos meditar no texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, dos versículos de 17 ao 20. Os 72 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Este evangelho que acabamos de escutar prova-nos a grande maravilha de Deus, em que nosso Senhor Jesus Cristo concede aos apóstolos, aos bispos, aos sacerdotes, o poder sobre os espíritos das trevas. E aqui entra um detalhe muito importante para a quaresma. Jesus afirma para os apóstolos, porque Jesus é Deus e não uma criatura humana, nosso Senhor dirá a eles: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Esta frase tem tudo a ver com São Miguel Arcanjo. Ele está dizendo que ele viu o arcanjo Miguel expulsar o demônio do paraíso e precipitá-lo no inferno, tal como um relâmpago que cai do céu e mergulha na terra. E aqui nós podemos entender também, como um relâmpago, que esta queda se deu em um breve, curto de tempo. Foi tão veloz a expulsão do demônio no paraíso como um relâmpago que cai. De repente, os demônios já estavam todos nas chamas eternas, no lugar de terror e trevas. Assim acontece também com as almas que morrem em pecado. De repente, como um relâmpago, vem a morte e logo estas almas se encontram nas chamas eternas do inferno. Uma grande desgraça. Nosso Senhor foi testemunha ocular da guerra entre Miguel e seus anjos contra Lúcifer e os anjos apóstatas. São Miguel Arcanjo é aquele que combate diante de Deus. E assim, cada um de nós cristãos temos que ser combatentes diante de Deus também que nos vê. Deus que vê as almas que apostatam, como aquele grupo rebelde de demônios que apostatavam o reino celeste. Mas o mesmo Deus que vê a tirania de Satanás, as suas pompas, os seus impérios, as suas artimanhas. Deus olha e mira os anjos defensores de Deus a combater contra
as potências infernais. Da mesma forma, Deus vê os bons cristãos que combatem em nome de Deus. Os bons cristãos que reparam os ultrajes da Santíssima Eucaristia. Dos cristãos que resolvem se santificar. Os cristãos que resolvem combater a heresia e o erro e defender a fé católica. Deus assiste os cristãos a converter as almas dos pobres pecadores. E assim, Deus assiste a precipitação dos poderes infernais aqui nesta terra, tal como Deus assistia as suas criaturas celestes destronarem a Satanás do céu. Deus concede o poder às suas criaturas para fazer em seu lugar aquilo que competia diretamente ao próprio Deus. Por isso os apóstolos, quando voltam na presença de Jesus, dizem: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. É de admirar. As criaturas se admiram. Pois quando nós expulsamos um demônio, nós estamos exercendo um poder que não é nosso. Se o demônio precipita-se, é porque há um poder divino em nós. E é isto que os apóstolos ficavam admirados. Não? E o Cristo diz para eles: contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Mas a alegria maior de São Miguel Arcanjo não é que o demônio estava submisso ao poder que Deus lhe concedia. Mas a grande alegria de São Miguel Arcanjo e de todos os anjos é de saberem que estão na eternidade. É de saberem que eles escolheram o céu. É de saberem que eles escolheram aquele reinado de felicidade, que é adorar e amar a Deus. A nossa grande alegria, meus queridos irmãos, não deve estar na apologética. O que isto significa? A apologética é a pregação para submeter o mal e converter as almas ao bem, a Deus. A nossa grande alegria não deve estar em combater a heresia, em combater a apostasia, mas a nossa alegria deve estar em saber que nós, estando na verdade, na vontade de Deus, os nossos nomes estarão inscritos no céu. Os místicos haviam visto em visões sobrenaturais que os anjos que abandonaram o céu, os demônios, deixaram vários lugares vagos na eternidade. E muitos desses místicos dizem que esses lugares serão ocupados pelos santos. Os santos tomam os lugares daqueles demônios que abandonaram a Deus. E por isso o demônio tem ódio à santidade. Ele tem inveja da felicidade que perdeu. Não há algo que o demônio tanto odeie como os santos. E nós percebemos isso na página, na história da vida dos santos, né? São terrivelmente perseguidos pelo demônio. Terrivelmente. Ao ponto de serem espancados até fisicamente, como Santo Antão, São Padre Pio, São João Maria Vianney. Tanto ódio que tinha Satanás daqueles santos que tomariam, que roubariam o lugar que era deles e que perderam, porque São Miguel os expulsou do céu. Não tenhamos medo, queridos irmãos. O demônio, o mal, faz muito barulho, mas o seu poder é pouco. O seu poder é pouco. Não tenhamos medo, porque Deus está a nosso favor.
porque o poder é de Deus e não nosso. Se o poder fosse nosso, aí teríamos que estar bem preocupados, não é verdade? Que as nossas qualidades são tão poucas e as virtudes às vezes custam tanto, não? Adquiri-las, e quanto dependemos de Deus para perseverarmos nelas. Então, graças a Deus que o poder vem de Deus. Graças a Deus que quem vai desmantelar esta torre de Babel que está sendo construída no mundo moderno não serão os homens, mas o próprio Deus, por meio de suas criaturas, né? Nós somos colaboradores. Porém, quem colocará abaixo o reino de Satanás é Jesus Cristo, é Deus. Tal como Jesus disse para os apóstolos: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei a autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Esta é a nossa certeza. Deus nos deu o poder de pisar em cobras e escorpiões. Animais perversos como o demônio é perverso, que atacam de atalaia, né? Atacam repentinamente. E nós não esperamos o golpe, e de repente vem. É como se nosso Senhor estivesse dizendo que é um escudo que nos defende de todos esses animais peçonhentos que vêm por debaixo, sorrateiramente escondidos, né? Como há vários que agem assim na surdina, né? Os criminosos, aqueles que são aconselhados pelo demônio, né? Que vivem da fofoca, da maledicência, né? Tentam olhar o seu calcanhar de Aquiles e atingir ali, né? E nosso Senhor está dizendo que nós não tenhamos medo destes que tramam contra nós, né? Porque assim disse São Pedro na sua carta, como é a forma de agir do demônio, né? Sede sóbrios e vigilantes, porque o demônio nos rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar. Nos sentimos como no meio dos leões que estão nos rodeando, nos vigiando, né? Ao ponto de que, a um vacilo, eles pulam querendo devorar-nos, né? Pobres presas, não é verdade? E Cristo está dizendo que nós temos que ficar tranquilos, né? Porque o demônio não nos fará nenhum mal, né? A nossa alma, o nosso espírito, Deus nos fortalecerá suficientemente para que, inclusive, se for vontade de Deus, que os leões pulem sobre nós, que tenhamos a graça do martírio. Ou seja, uma graça do martírio. Os mártires, eles morrem em paz, sorrindo enquanto a carne deles são dilaceradas, né? Então a fé nos fortalecerá a este ponto, né? Que nós, mesmo que o mal venha nos ferir, porém o mal maior não conseguirá fazer, tirar-nos do céu, da eternidade, né? Deus virá em nosso socorro. Quem nos separará, disse o apóstolo São Paulo, do amor de Deus, né? Ninguém poderá nos separar, nem as forças infernais, nem os poderes temporais. Nada conseguirá separar-nos do amor de Deus, a não ser nós mesmos, a não ser que nós queiramos, né? Nós temos liberdade, podemos dizer não a Deus, né? Nem mesmo todo o inferno junto é capaz de fazer-nos pecar. Eles podem tentar-nos, mas pecar é o livre consentimento da alma, né, diante da proposta de Satanás. Então, nosso Senhor diz: alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Essa deve ser a nossa maior alegria. A nossa maior alegria não é ver São Miguel Arcanjo com o demônio debaixo de seus pés acorrentado. A nossa maior alegria é o convite que São Miguel tem a nos fazer. Vamos para o céu, vamos para o paraíso, reservado para vós. E diante da luta, né, o catecismo romano diz, né, a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja militante somos nós, tal como disse São Paulo: combati o bom combate, né? A igreja padecente são as almas do purgatório. A igreja triunfante, aqueles que triunfam já no céu, já receberam a coroa da glória na eternidade, depois do combate. Nós temos de combater. Nós temos de combater. Santa Joana d'Arc,
quando estava liderando o exército francês contra os inimigos ingleses, erguia a sua espada e dizia: a nós compete a batalha e a Deus conceder-nos a vitória. Este deve ser o nosso lema. A nós compete batalharmos todos os dias contra as forças infernais, contra as forças temporais, combater. E a vitória concede Deus dar-nos a ela. Assim como Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus assistiu à luta entre Miguel e o demônio, como se fosse um espetáculo, não? Há um espetáculo para Deus quando Ele vê criaturas tão frágeis como nós vencermos o demônio, precipitarmos os poderes deste mundo que se levantam soberbamente contra Deus. Isso é um verdadeiro espetáculo, não? Então, fiquemos tranquilos, não estamos sozinhos nessa guerra. Tal como São Miguel Arcanjo não estava só e derrotava Satanás pelo poder divino concedido a ele. E o próprio Espírito Santo, que foi as chamas que queimavam naqueles corações valentes, não? O próprio Espírito Santo haverá de queimar a nossa alma para amar a Deus profundamente, né? Com amor, com desejo, paixão. Mas o mesmo Espírito Santo dará-nos a coragem, né? A coragem bélica, né? De soldados de Cristo, né? De uma igreja militante, né? Que guerreia, que combate para arrancar as almas do demônio das mãos de Satanás. Ele também irá mover o nosso irascível para defender os direitos de Deus, né? Tal como Jesus entra com um chicote dentro do templo, não? O irascível, né? Usado para defender a Deus, o bem, né? E devemos sim, não podemos ser indiferentes às ofensas a Deus, não podemos ser indiferentes aos projetos de Satanás, o aborto, a destruição da família. Temos sim de usar o nosso irascível, as nossas paixões, para defender o bem, para defender os direitos de Deus e perpetuar o grito, que é o próprio nome de São Miguel: quem como Deus? Quem como Deus? Em uma sociedade pagã e soberba como a nossa, é necessário que a vida dos cristãos seja um grito de guerra. E qual grito de guerra é este? Quem como Deus, sociedade pagã? Quem como Deus, ó ateus? Quem como Deus, anticristãos? E eles haverão como num exorcismo. Quando o demônio está enfraquecido, deverá reconhecer e prostrar-se diante do crucifixo. E o demônio, quando se prostra, reconhece a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido que São Paulo diz que todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos diante do nome de Jesus. Eles haverão de proclamar o reinado de Jesus Cristo, mesmo muito a contragosto, porque o próprio Deus derruba do trono os poderosos, os soberbos, e ergue os humildes. Miguel destrona do trono do alto dos céus o soberbo Satanás. E Deus eleva os humildes. A Miguel, um simples anjo, Deus o eleva à dignidade de príncipe da milícia celeste. O príncipe do céu se tornou São Miguel Arcanjo. E assim, queridos irmãos, muitas coroas estão reservadas para nós se continuarmos neste árduo combate. E seremos coroados. Os tronos que Deus reserva para aqueles que na terra serviram, para aqueles que na terra se crucificaram como nosso Senhor. E haverá um grande canto de louvor quando a alma combatente chega na eternidade, tal como os soldados, quando voltavam da guerra, eram recebidos com aplausos, cânticos de vitória. E assim os anjos no céu esperam num grandioso exultate para cada alma que consegue, depois de passar os grandes tormentos desta vida, quantos anjos no céu não cantam glória a Deus no mais alto dos céus.
e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus, nas alturas. Que nós possamos então saber desta verdade, meus irmãos, tal como Jesus viu Satanás cair como relâmpago do céu. São Miguel combatia diante dos olhos de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Nós combatemos diante do olhar de Deus. Não estamos só. Deus vê e assiste o nosso combate. Assiste e nos dá os meios para vencê-lo. Que São Miguel nos ajude e a Virgem Maria nos proteja. Amém. Vamos agora para a oração. Vamos fazer a súplica ardente aos santos anjos. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade. E que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benigna as nossas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos, para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sob o manto protetor da Virgem Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração da Virgem Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos às mãos da Virgem Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, 9 coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos.
o sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa e socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa e socorrei-nos. O coração imaculado da Virgem Maria, Virgem puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa e socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa Rainha, choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele por amor imprimiu na nossa alma, e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos, jubilosos, na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.